Pessoal, cabelo comprido, quando chega na barbearia, muitos de nós não sabemos o que fazer. Mas não é um tema muito abordado aqui no YouTube, não é uma coisa que a gente fala muito nem nos workshops, mas hoje eu vou te ajudar a resolver o problema do cabelo comprido e ninguém mais ficar nervoso na hora de cortar. E aí, meus amigos, eu sou o Gabriel Veronese e hoje eu vim te mostrar como cortar um cabelo comprido, mas um cabelo masculino, que é diferente do cabelo feminino comprido. Onde a gente vai fazer um corte mais reto, que é um corte mais tradicional, o corte que mais acontece dentro das barbearias hoje em dia. E eu vou te ensinar a resolver esses problemas hoje com esse cabelo aqui. O primeiro passo para um cabelo comprido é sempre lavar. Lavar e já trabalhar um produto para que ele fique mais hidratado, um condicionador no caso. Então nós vamos usar um shampoo que vai tirar bastante a oleosidade do fio, vai deixar o fio mais limpo, com a cutícula um pouco mais aberta. E aí a gente vai trabalhar também um condicionador e ele vai hidratar, vai conseguir que a gente penteie melhor esse cabelo e aí sim começar a cortar ele. Pode encostar bem assim. Agora que o cabelo está limpo, está hidratado, a gente vai começar a abrir ele, de preferência com uma escova grande assim, uma escova raquete. Eu acho que é mais legal para a gente poder ir tirando o nó do cabelo e abrir ele para poder fazer o corte perfeito. A dica de ouro que vai valer o like que tu vai botar aqui embaixo e a inscrição que tu vai fazer aqui nesse vídeo é que nós podemos começar esse penteado da ponta para a raiz, porque a gente vai tirando os nós sempre da ponta para a raiz, aí não vai puxar tanto o cabelo. Com essa dica já valeu o like que tu deu aqui embaixo. E aqui com o cabelo comprido, já desenosado, penteado, aqui a gente vai começar a cortar. No primeiro passo nós vamos fazer uma divisão de coroa para separar essa parte do topo e vamos começar cortando pela parte de trás. Essa parte vai definir o comprimento do corte. E aí sim nós vamos para a lateral e depois cortar o topo e isso vai dar um movimento. Primeiro passo então, definimos o comprimento, para depois dar um movimento e entender o quanto de cabelo nós temos aqui e a forma que ele vai usar depois. É bem importante que essa divisão fique bem limpa, porque todas as divisões que nós fizermos em qualquer corte, independente do comprimento dele, sempre vai dar resultado no final, no resultado que vocês querem entregar. Fazendo essas divisões limpas, a gente sabe que vai ter cabelo mais curto ou cabelo mais comprido, sempre cortado separadamente. Feita a divisão do topo, nós vamos para dividir a parte de trás, que vai ser feita uma divisão logo aqui atrás da orelha, para poder separar essa parte da frente e do outro lado da mesma forma.
Dividido aqui a parte de trás, é onde nós vamos determinar o comprimento. Então eu penteio bem esse cabelo molhado para baixo, para que ele fique bem retinho. E aí identifico a quantidade de cabelo que nós vamos tirar e o comprimento adequado. No caso aqui nós vamos tirar em média uns 3 a 4 dedos. A tesoura de corte ela vai ser pega na forma tradicional, com o minguinho aqui no apoio. E aí quando nós vamos para o topo, a gente aponta ela para frente, mas mantém sempre aqui o punho reto. Na parte de baixo do cabelo é da mesma forma. Mantemos o punho reto e ela apontada assim para frente. É como nós vamos fazer aqui na mecha central do cabelo para poder determinar o comprimento. Nós determinamos o comprimento aqui, orientamos a tesoura reta, sempre com o fio bem tensionado para baixo, e aí marcamos o corte. Aqui na lateral, da mesma forma, seguindo o corte do meio, e a mecha mais ao lado, da mesma forma. Sempre tensionando bem o fio e cortando aqui. Toda a parte de trás ela vai ser cortada da mesma forma, do mesmo jeito, sempre se orientando pela linha inicial, que foi a linha central, a mecha central. Nós nunca podemos pegar essa mecha inteira puxando para baixo, porque isso vai fazer com que as duas mechas laterais aqui da parte de trás fiquem mais longas do que a do meio. Então por isso nós precisamos determinar o comprimento no meio e usar ela como guia e referência para as duas laterais. Da mesma forma que nós vamos fazer agora, usando essa mecha de trás para cortar essas aqui do lado, para que fique um corte reto nesse caso aqui. Agora eu puxo o corte aqui para a lateral, identifico aonde estava a minha guia ali da parte de trás, e aí sim começo a cortar aqui a lateral do corte. A lateral do cabelo, ela sempre vai ficar reta conforme a parte de trás. Por isso nós precisamos puxar ele aqui agora. Da mesma forma que nós não podemos jogar todo o cabelo da frente para trás, porque senão a parte da frente fica bem mais longa do que essa parte de trás, nós também não podemos jogar o cabelo de trás para frente na hora de cortar, porque senão a parte de trás vai ficar muito mais comprida do que a parte da frente. Seria o caso se nós fôssemos fazer a parte da frente numa camadinha, na frente mais curta, como uma franja. Aí sim puxaríamos para frente, daria mais aquela sensação de U. Mas nesse caso aqui, nós queremos deixar o corte mais reto mesmo, um pouco mais tradicional, como a maioria dos homens acaba usando no dia a dia. Agora sim, posso liberar a parte do topo e aí pentear ele para trás, abrir junto com o resto do cabelo, porque agora é a hora de eu dar o movimento que eu tinha falado para vocês antes. Eu determinei o comprimento, não posso mais mexer nesse fio aqui de baixo, mas agora eu posso deixar esse cabelo um pouco mais suave, deixar cair como se fossem aquelas camadas que as pessoas costumam dizer e às vezes os clientes até vão pedir na cadeira. Então nós vamos pentear ele para baixo e identificar que quanto mais para fora, quanto mais para cima nós cortarmos, maior vão ficar essas camadas. Quanto mais suave a gente quer que fique essas camadas, mais para baixo aqui nós temos que puxar. Pensa que esse cabelo para baixo fica pesado e para cima ele fica leve, suave, esse encaixe leve. Então, sempre que eu quiser um cabelo suave, eu vou puxar aqui para cima, né? Essa transição. Quando eu quero esse cabelo mais pesado, mais reto mesmo, sem tanto movimento, aí eu posso pentear ele para baixo. Então eu posso dizer o seguinte, um corte mais para baixo aqui, que nós não vamos ter muita camada, vai ficar um lance mais metaleiro, aquele corte mais durão, que o cara vai usar às vezes amarrado. Às vezes o cara quer usar o cabelo mais solto, quer deixar o cabelo mais dia a dia, aí sim a gente vai poder dar um pouco mais de movimento.
Vamos fazer um meio termo aqui, ó. E um cabelo mais aqueles anos 80, uma linha um pouco mais curta em cima mesmo, aí sim a gente pode puxar esse fio para cima e deixar essas camadas caírem bem lentamente até a ponta. Isso sempre vai dar um jogo de volume mais legal no cabelo também. O topo eu vou dividir ele no meio e vou colocar para as duas laterais. Porque agora eu vou determinar também o comprimento da franja do cabelo aqui na frente. Penteando para as duas laterais e encaixando conforme o corte que eu fiz anteriormente. O cabelo molhado que dá a precisão na hora de pegar a mecha, então se ele começar a secar, vocês podem voltar com o borrifador, deixar ele molhado novamente para conseguir pegar ela certinho e daí não deixar diferente, né, a parte de baixo que vocês cortaram com o topo que vai ser cortado agora. Agora, para dar o movimento, eu vou pegar mecha a mecha dessa parte de trás começando e não vou dar uma camada muito forte, simplesmente para deixar mais suave esse caimento do cabelo. Vou puxar numa mecha mais aqui embaixo. Eu enxergo que essa parte de baixo aqui eu já cortei na hora que determinei o comprimento e corto somente o que está acima dela, para ela começar a encaixar um pouco mais suavemente. E todo o ângulo que eu fiz na primeira mecha, eu vou fazendo nas outras aqui, vou mantendo, para fazer toda essa parte de trás. Nesse caso, quanto mais fina for a mecha, mais precisão vai dar no corte. E quanto mais ondulado for o cabelo, mais molhado e mais produto para dar um peso eu preciso na hora de cortar. E nesse caso, como ele tem mais cabelo aqui nessa parte de trás do que na frente, aqui nas laterais, eu dei um pouco mais de leveza nessa parte aqui e vou deixar um pouco mais pesado mesmo aqui na frente. E agora, assim que eu acabei de cortar as pontas, eu vou começar a fazer o acabamento. Porque no corte masculino comprido, é bem importante que nós demos um acabamento nesse corte. Nós demos uma limpeza aqui na parte de baixo, principalmente para quando o nosso cliente for usar o cabelo amarrado ou preso aqui. Agora eu isolo essa parte aqui do cabelo comprido e aí vou trabalhar o acabamento. O acabamento a gente pode fazer com a máquina mesmo, limpando só o cabelo que está sobrando, fazendo uma leve limpeza no contorno da orelha. Eu gosto de usar bastante clipper overcomb porque vai me dar a certeza de que vai sair o que vai ficar. Então, aqui tem bastante cabelo, ó, nessa parte aqui. Eu reservo só o que vai prender e o que não fica preso eu tiro com a máquina. Essa parte de trás é interessante nós tirarmos só o excesso de cabelo, porque acontece de dar muita manutenção se a gente
tira um pouco mais de fio do que está aqui. Então nós não marcamos quadrado, simplesmente nós delimitamos a linha aqui no acabamento e marcamos bem tranquilamente para tirar os excessos aqui na parte do pescoço. Agora eu vou secar o cabelo e eu vou usar o leave-in de whisky para não dar frizz, principalmente nessa parte da frente aqui do cabelo. E para secar o cabelo a gente usa o ar quente na temperatura mais alta que tem e também com a velocidade mais alta, porque nós queremos tirar toda a umidade desse corte e aí sim deixar o cabelo mais natural, mais dia a dia, sem tanto escovar, mas também não deixar ele molhado, deixar ele secar naturalmente. Secar o cabelo no ângulo do penteado é tão importante quanto em um corte curto, porque se eu secar aqui de baixo vai dar muito mais volume. Como eu quero conter o volume, vou no sentido do cabelo mesmo, no sentido do penteado aqui. E para essa finalização, nós simplesmente secamos o fio e usamos a escova Deman em alguns pontos para selar a cutícula e dar esse brilho que vocês estão vendo no cabelo. Ajuda bastante também a não deixar as pontas muito disformes, deixa um pouco mais conforme, um pouco mais simétrico essa ponta do fio conforme a haste aqui. E esse é o resultado que nós buscávamos para um cabelo longo feito numa barbearia. E esse é um conteúdo que eu busquei bastante quando estava começando a cortar cabelo, sobre um cabelo mais longo e masculino. E não se achava na internet, não achei no YouTube, acredito que seja o primeiro conteúdo com esse foco. Então, cara, já merece o teu like aqui, te inscreve no canal porque está saindo vídeo toda semana, marca o sininho também, compartilha com teu amigo que de repente tu acha que ele não tem toda essa técnica para um corte comprido. E cara, não faça nada que eu não faria e não use drogas. E nós nos vemos nos próximos vídeos. E além desse corte, nós temos um corte todo na tesoura, só que um pouco mais curto. Aqui nesse card, é só clicar e aproveitar.